Ora então, muito bom dia. É um prazer particular estar aqui com este tema. Agradeço o convite para moderar esta sessão, à organização deste encontro, obviamente, e em particular e muito especial ao meu querido mestre e professor Alexandre Alves Costa. É evidente, quando ele me telefonou a convidar-me para este lugar, eu jamais me passaria pela cabeça dizer que não. Para os que não sabem, o meu nome é Luís Oscar Carneiro, sou um arquiteto, sou professor aqui na faculdade. Mas mais importante que eu são, obviamente, os nossos dois convidados que estão comigo na mesa. Começaria por apresentar José António Bandeirinha, meu colega de curso, enfim, ambos alunos de Fernando Távora, com boas recordações. É arquiteto, é doutorado desde 2002, hoje professor catedrático no Departamento de Arquitetura da Faculdade de Ciências da Universidade de Coimbra. É bem conhecido, escreve, publica, participa em múltiplas atividades universitárias e de investigação. É um reconhecidíssimo especialista no processo SAL e foi, o que aqui é mais relevante, comissário da exposição Fernando Távora, Modernidade Permanente, em 2012. Tal como participou ainda na exposição ontem inaugurada. Ao meu lado esquerdo, vosso lado direito, está a Carlota Torricelli. A Carlota é uma daqueles muitos italianos que vieram estudar para o Porto e, de algum modo, se apaixonaram pela cidade, enfim, pela arquitetura e por alguns dos seus personagens. Destes muitos italianos que, enfim, nos últimos, diria, sei lá, 20 anos, talvez, destes italianos, uns ficaram cá, casaram, enfim, estabeleceram-se, outros regressaram à Itália, mas mesmo esses guardaram e cultivam e mantêm a relação com o Porto. A Carlota Torricelli é arquiteta, estudou, portanto, no Porto entre 2013 e 2005, graduou-se no Politécnico de Milão, com uma tese... Porquê? Que tese? Relacionada com a cidade do Porto, obviamente. Doutorado em 2011, passou pela UAV, hoje Universidade UAV de Veneza, enfim, mas eu ainda sou do tempo em que aquilo era o UAV, se toda a gente sabia o que era. Ensina progettazione arquitetónica no Politécnico de Milão. Escreve, publica, em particular sobre os outros modernos, uma expressão que em Itália se utiliza muito, e ela particularmente sobre Leverens, Asplund e outros assim. O que é indicador e interessante de uma focagem e de um grupo de interesses. E o que aqui nos interessa mais nesta sessão de hoje, em 2021 foi curadora da edição italiana do livro de Fernando Távora, Della Organizzazione dello Spazio, o nosso bem conhecido da Organização do Espaço, texto originalmente de 62, publicado depois 20 anos mais tarde. Ora bem, agradeço a ambos a disponibilidade para estarem hoje aqui connosco e, feitas as apresentações, vamos ao importante. Fernando Távora conhecemos, para todos os que o conheceram, e mesmo para aqueles que não, foi um personagem extraordinário. Foi e continua a ser. E uma referência para todos nós. O arquiteto espanhol e também professor espanhol de Sevilha, Trilho de Leiva, disse uma vez que Távora era como os alpinistas, só avançava uma mão, tendo um pé e outra mão fixas. É talvez, de algum modo, essa segurança, essa solidez que procuramos em Távora e na sua memória. Mas é mais que isso também, não tenho dúvidas. Portanto, festejar este centenário parece-me muito natural e importante. E o título deste encontro parece-me particularmente feliz. É muito certeiro, muito precioso, é um achado. Távora no tempo. Tempo, parece-me, é provavelmente a expressão certa para falar, ou uma das expressões certas para falar de Távora. Tempo, porque há um tempo, o tempo de Távora, da sua circunstância, da sua vida, do seu percurso, enfim, os momentos vários por que passa. Tempo também, porque há na sua obra, no seu ensino, na sua memória, há um tempo concreto, um tempo histórico, evidentemente, mas também há uma espécie de tempo sem tempo, uma espécie de tempo que transcende o circunstancial, um tempo, atrever-me a dizer, um tempo clássico. E tempo também porque é o tempo presente, o nosso, onde, enfim, ao se publicar em italiano um livro como este,
se reconhece Távora como algo que está vivo, ou que merece continuar vivo, ou que precisa continuar vivo, que é útil, que é oportuno, que contém um pensamento, que tem uma ideia de arquitetura. Um antigo pintor modernista, Francis Picabia, pintor, poeta francês, gritava no auge do modernismo: a nossa unidade de tempo é o instante. O moderno de Távora, a unidade de tempo de Távora é seguramente outro. Não é um instante, é um outro moderno. Moderno sim, mas outro moderno. Mas, enfim, sobre estes temas, e muito melhor que eu, vão falar os nossos convidados. Eu podia começar, posso começar pelo José António Bandeirinha. Precisamente para nos falar o que é isto do tempo do Távora, como esteve ele no seu tempo, como é que viveu, trabalhou, quais foram os momentos importantes para este percurso que nos continua a entusiasmar a todos. Muito obrigado, quero cumprimentar todas as pessoas presentes e agradecer também a presença e agradecer as palavras do meu colega e querido amigo e também cumprimentar a Carlota. Eu quero dizer que o Alexandre já explicou um pouco este tema, mas uma vez também que o Luís me faz este desafio, eu gostava de dizer que fiquei muito satisfeito quando nós escolhemos, nós, o coletivo que organizou este conjunto da exposição, mais o colóquio, quando decidimos nomear o colóquio como Távora no Tempo. E posso tentar explicar porquê. E para isso vou fazer uso de uma outra personagem, uma personagem italiana cujo centenário comemoramos hoje, portanto nasceu tal como Távora em 1923, chama-se Italo Calvino, provavelmente todos conhecem, e nasceu em Cuba, perto de Havana, Santiago de la Vega. O Távora nasceu em agosto, ele nasceu em outubro. O Távora nasceu no Porto, ele nasceu nos arredores de Havana. Mas há depois muitas coisas comuns, porque se licenciou também na Universidade degli Studi de Turim, em 1941, e é também em 1941 que Fernando Távora ingressa no primeiro curso da Escola de Belas Artes do Porto, que depois, mais tarde, vem a derivar em arquitetura, mas é nessa altura que ambos entram no ensino superior. Calvino depois regressa porque na verdade ele era italiano, não é mesmo, nascendo em Cuba, mas nunca tinha estado, portanto vai para a Itália, perdão, ainda criança, ainda um ano antes de entrar na Universidade de Turim, está nas montanhas da Ligúria a tentar lutar contra a ocupação nazi. É partigiano, só se vai licenciar após a guerra, em 1947, que é quando o Fernando Távora também começa os seus primeiros escritos, são de 45, mas em 47 começam a ser divulgados. É quando o Nuno Teotónio Pereira o convida para publicar um escrito que já tinha publicado em 45, numa revista, enfim, mais ligada à arquitetura, que é o problema da Casa Portuguesa, como todos saberão. É também em 1947 que o Calvino publica o seu primeiro romance, O Caminho do Ninho da Aranha, Il Sentiero dei Nidi di Ragno, é assim? É em 1957, quando Távora já está no noroeste de Portugal, a tentar perscrutar e auscultar a tradição arquitetónica e a aprender através da tradição arquitetónica. É nessa altura que o Calvino se desvincula do Partido Comunista.
logo, como sabe, no pós-guerra, há um boom de italianos que se inscreve no Partido Comunista. O Calvino desvincula-se a partir de 1957, por várias razões, e vai visitar os Estados Unidos, portanto, de certa maneira, regressando à América, em 1959, e o Távora vai para os Estados Unidos em 1960. Há aqui um cruzamento, há uma série de coincidências que parece que há aqui qualquer coisa no tempo que os vai ligando. E em 1972 publica o seu livro mais conhecido, que todos nós conhecemos, que são As Cidades Invisíveis. Mas há um outro livro, ainda mais tardio, 72, se não me engano, em que o Calvino define... É um livro que se chama Perché leggere i classici, porque ler os clássicos, em que ele tenta explicar o que é que faz com que qualquer obra se transforme numa coisa clássica. E ele vai dando vários exemplos, são vários ensaios de crítica literária em que ele explica detalhadamente porque é que essas obras, porque é que esses autores, Leopardi, tantos outros, se são clássicos e se transformam em clássicos, ou ficam clássicos, é melhor a expressão, ficam clássicos, e logo no início inclui ali 14 condições para que qualquer coisa seja um clássico. Eu não vou ler as 14, mas se gostava de ler aqui duas que estão diretamente relacionadas com aquilo que eu queria dizer sobre o Távora. Que são as duas últimas, precisamente. É clássico o que tiver tendência para relegar a atualidade para a categoria de ruído de fundo. Mas, ao mesmo tempo, não pode passar sem esse ruído. E a última. É clássico o que persistir como ruído de fundo, mesmo onde dominar a atualidade mais incompatível. E há aqui algumas outras que também se poderiam aplicar àquilo que eu queria dizer, mas estas duas são especialmente importantes, porque esta relação com o tempo, que era aquilo sobre o que eu queria falar, nós, na verdade, esta contemporaneidade alargada à qual nós pertencemos, estamos habituados a ser hipersensíveis, hiperestésicos em relação à atualidade, porque estamos sempre a vibrar com ela, não é? Estamos, desde que nos levantamos, estamos sempre a vibrar e a ver a realidade a passar à nossa frente. E aqui não distingo gerações. Claro que as gerações mais novas ainda são mais hipersensíveis a isso, ou não, ou até já criaram alguma resistência a isso, a essa atualidade. Mas eu estou a falar de um arco geracional mais alargado, que apesar de tudo, todos nós pertencemos. E estamos habituados a ser sensíveis a essa realidade. E quando a questão da cultura mais profunda, daquilo que nos traz até aqui, e esta cultura, no sentido do Távora, pode chegar a ter 100 mil anos, pode facilmente chegar a ter 100 mil anos, para quem conhece o que o Távora escreve, ele está a falar da humanidade, da condição humana. Quando essa questão aflora, olhamos realmente para ela, portanto, para esta eternidade no sentido humano, no sentido do aparecimento da humanidade, como um ruído de fundo. É um ruído de fundo que temos, mas não é verdadeiramente aquilo que nos sensibiliza permanentemente. E, por outro lado, quando esse ruído de fundo persiste, porque às vezes, e frequentemente, não é só às vezes, é muito frequentemente, essa realidade é muito insistente, como diz o Calvino, muito impositiva,
o ruído de fundo desaparece, tem tendência a desaparecer. Ora, numa obra clássica, seja ela de que o Calvino fala de literatura, na verdade, mas eu acho que ele está a falar também está a falar de arquitetura, está a falar de música, está a falar de muitas outras atividades que se tornam clássicas. Ora, esse ruído de fundo tem que persistir sempre e, por vezes, ele até se pode tornar no ruído de fundo da contemporaneidade, como o próprio Calvino também diz, e quando aquilo que é importante é o que fica dessa eternidade, que é o clássico. Portanto, se repararmos, e é outra coisa que o Calvino não tem receio nenhum, tal como o Távora não tinha, não tem receio nenhum de enfrentar a complexidade. Nenhum. Que é uma outra coisa que hoje em dia nós sabemos que é completamente infernal, o medo que nos metem para nos fazerem recusar a complexidade, não é? Temos que ser absolutamente dicotómicos em tudo, não é? É muito mais simples. O sim e o não, o sistema binário é o sistema que nos regula a todos. Quando abrimos o nosso computador de manhã, estamos com o sistema binário à frente e, portanto, não pode haver ali lugares a complexidades, não pode haver lugar a contradições, não pode haver lugar a nada. Temos que estar firmemente ancorados num dos polos. Ao passo que quer Távora, quer Calvino jogavam com esses polos e nunca viravam a cara a eles. Nunca, nunca, jamais. Portanto, estas duas variadíssimas aproximações fazem-me servem-me para evocar o Távora e para perceber como é que ser clássico é aquilo que era fundamental em Távora. É que não conta o tempo, não conta tanto o tempo, como conta, e agora vou usar uma expressão de um outro professor, de um historiador italiano que também, enfim, que também dissertou muito sobre isto, que é o Manfredo Tafuri. O que conta no tempo é a dignidade do instante, é a dignidade de cada momento. E cada momento tem que ter a sua dignidade própria. E assim o tempo passa a contar. Não é só o tempo que conta, não é só a quantidade do tempo que conta. É a qualidade, e a qualidade do tempo mede-se por cada preciso instante. Não se mede só nos instantes mais celebrativos, nos instantes mais... O Távora, eu vou usar aqui uma divisão que é uma divisão artificial, mas que é uma divisão do tempo, para também podermos falar um pouco sobre essa relação que o Távora tinha com o tempo. Mas essa divisão é artificial. Os tempos que eu vou falar estão em continuidade, como é evidente, mas é por uma questão também de compreensão e, sobretudo, de controlar este tempo, que eu não sei o que é que aquilo significa, mas tu dirás. Há um primeiro momento que, enfim, que vai desde que a atividade intelectual do Távora se começa a publicar, começa a ser pública, não é? Começa a ser conhecida por todos, em que corresponde, grosso modo, às duas primeiras décadas dessa atividade, as décadas de 1940 e 1950, em que Távora vai conjugar a atividade profissional, logo que acaba a escola, e mesmo durante a escola, não é? Com o início também a partir, portanto, a sua atividade profissional, também na Câmara Municipal do Porto, ora em parceria com o seu irmão, que era engenheiro, com outros colegas seus, Francisco Figueiredo, Fernando de Lanhas, e começa a escrever, logo a partir de 1945, como eu disse. E aqui, logo nestes primeiros escritos, se sente aquilo que o Alexandre já falou, e como sempre, com toda a propriedade, que é esta recusa
o absurdo desta necessidade de ou ser moderno ou ser tradicionalista. Começa logo a enfrentar esse dilema. Esse dilema não existe para ele e, portanto, recusa a convivência. Convivência porque com apenas 25 anos ele escreve um manifesto de recusa dessa necessidade, como reação a um outro texto que já tinha sido escrito e que ele leu e que o indignou, claramente, porque um jovem de 25 anos que quando escreve, quando tem esse impulso da escrita e tem necessidade de o publicar, é porque está indignado. E está indignado precisamente com esta dicotomia. Está indignado com uma das dicotomias com que a nossa contemporaneidade nos violenta e todos os dias. Tens que ser disto ou tens que ser daquilo. Tens que ser de um lado ou do outro. No nível mais escatológico, digamos assim, nós assistimos a isso todos os dias na televisão, não é? Nos jornais, em todo o lado. Não é? Tens que... Não, aqui não há a primeira coisa. Agora, bem recentemente, uma série infinda de comentadores que vieram dizer não se pode estar de um lado nem do outro. Não se pode estar de nenhum lado. Tem que se estar de um lado ou tem que se estar do outro. Diziam isto, quer de um lado, quer do outro. Tem que se estar de um lado, tem que se estar do outro. É esse brutal e não sei adjetivar mais de outra forma, até tenho medo de adjetivar, mas essa brutal necessidade de encerrar as complexidades, de as prender, não é? de as amarfanhar, que também indignavam Fernando Távora, e ele escreve logo a partir daí. É também nessa altura que ele começa, pouco depois, que ele começa a lecionar como assistente e sempre a transportar a sua atividade profissional para a atividade pedagógica, que também é fundamental em arquitetura, como muitos de nós pensamos e sabemos. Portanto, faz de uma das atividades o combustível da outra e faz isso em relação às duas, não é? Portanto, quer o contacto com os estudantes é combustível para a atividade profissional, quer a atividade profissional é combustível para a atividade pedagógica. Vai assistir a uma tomada uma também frontal oposição do corpo dos arquitetos portugueses, mais uma vez uma oposição dicotómica, não é? No Congresso de 1948 estavam os que defendiam acerrimamente e corajosamente, muito corajosamente, o exercício da arquitetura moderna, e do outro lado estavam os que tentavam pôr alguns paninhos quentes, dizendo não é bem assim, é preciso irmos para a tradição. Outros tentavam, de uma forma um pouco desajeitada, dizer que era possível fazer as duas coisas, mas a geração do Távora, eu digo a geração porque, apesar de tudo, no Congresso também estavam Nuno Teotónio Pereira, Cândido Palma de Melo e alguns outros que não partilhavam disso, não é? Que sabiam que o movimento moderno tinha capacidade própria, tinha autonomia, tinha maturidade, era adulto e, portanto, podia enfrentar perfeitamente a tradição, e era isso que eles queriam, e o Távora também. Mas, de qualquer modo, esta dicotomia foi tão forte, eu falo da dicotomia aqui, porque o próprio Távora me confessou a mim uma vez, que lhe perguntei sobre isso, que não se tinha interessado muito pelo Congresso. Eu até cheguei a pensar, em determinada altura, que ele lá não tinha estado, mas, na verdade, ele está lá inscrito, não é? Está inscrito no Congresso e vai lá estar, e acho que até, eu não vi, mas já me disseram que há algumas fotografias em que ele aparece, mas não se interessou muito, foi ele próprio que disse. E ele sabia que essa relação era falsa, sabia-o e provou na prática, provou alguns anos, 10 anos mais tarde, com a Casa de Ofir, que isso era uma falácia, que era um falso problema, essa tentativa de criar, mais uma vez, estes dois polos opostos. É também durante este período, anos 40, 50, que ele constrói contactos que lhe permitem manter-se sempre ao lado de um debate internacional muito intenso, ao lado e dentro, e por dentro. Portanto, ele percorre
e participa ativamente nos Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna, em 51 em Oddsdon, em 53 em Aix-en-Provence, em Dubrovnik em 56 e finalmente o de Waterloo em 59. E nos 2 últimos destes congressos, em Dubrovnik e em Waterloo, vai apresentar trabalhos, alguns deles coletivos, mas no de Waterloo vai apresentar os seus projetos mais recentes. Ambos estão na exposição que está na Fundação Marques da Silva, que é o Mercado de Vila da Feira e a Casa de Ofir. E segundo me confessou outro participante que estava, o Sérgio já cá não está, mas segundo me disse o Sérgio, em voz de quem esteve também lá, quer o Mercado da Feira, quer a Casa de Ofir, foram muito bem recebidos, particularmente pelos membros mais críticos, entre os quais se encontrava a senhora arquiteta Alison Smithson, que era particularmente crítica em relação à maioria dos projetos. E, portanto, Távora não está só a jogar com a tradição e com a modernidade, neste caso, está a jogar também com o que é intrínseco à cultura portuguesa e o que é internacional. Também não há, do ponto de vista geográfico, essa falsidade que é criar um polo e criar outro polo. E ele confrontava sempre, obviamente muito mais a visão internacional com a sua origem, com a nossa origem do Portugal, que hoje também um pouco escatologicamente se chama profundo, só porque não está à tona d'água está muito mais lá profundo, mas ele sempre soube temperar as duas coisas, mas era mais crítico em relação a alguns comportamentos internacionais, baseando-se na sua própria cultura, na nossa própria cultura, do que o contrário. Eu não conheço, pode ser que haja, mas não há comentários do Távora em relação à nossa cultura própria, baseando-se naquilo que ele também conhecia e que ia conhecendo, que é o comportamento cultural globalizado. Já na altura essa globalização era evidente, mesmo assim na década de 50. E, portanto, quer a participação no SIAM, quer a participação no inquérito, eram partes do mesmo tema. Depois vêm as outras décadas seguintes, que vão desde 1960, desde a viagem, desde o encerramento, digamos assim, do inquérito, até ao final da década de 60. A década de 60 foi, como todos sabemos, particularmente intensa em Portugal. É na altura em que o nosso pós-guerra, que nunca foi pós-guerra, que nós não soubemos o que era o pós-guerra, porque, por um lado, não houve participação. Pronto. Então vou abreviar. O nosso pós-guerra não foi guerra, porque não o tivemos, e, por outro lado, o nosso pós-guerra foi guerra, porque a guerra começa em 1961 e quando todos os outros países ainda estavam nessa confrontação. É pena, já não vou falar da viagem, não gosto de ocupar. Como? É? Está bem. Pronto, então deixo para a Carlota. Ora bem, muito obrigado. Falou-se aqui em clássico, e clássico é um tema que me parece particularmente importante aqui em Távora. E, eventualmente, passando à Carlota, enfim, como curadora da edição italiana do livro, provavelmente esta questão de ser um clássico, ou ter este potencial de clássico, esteve presente na ideia desta reedição. Eu gostava de ouvir a Carlota explicar-nos um bocadinho não só, enfim, as razões porque entendeu editar, mas eu também gostava de saber a petite histoire, enfim, como é que ela chegou ao Távora, como é que ela fez esta transição. Obrigado. Pronto, muito obrigada pelo convite. Estou mesmo muito feliz de
estar aqui hoje, tentar dar o meu contributo, a minha contribuição, num sentido de refletir sobre o pensamento e a obra do Fernando Távora e qual é que é o papel do legado nas escolas de arquitetura nacionais em Portugal, mas europeias e também podemos dizer mundiais. Então vamos tentar falar disso. O José António Bandeirinha lançou uma proposta que foi refletir sobre o conceito do clássico e sobre essa dicotomia, que vamos ver se é uma dicotomia ou não, entre clássico e contemporâneo. Então, eu lembrei-me, quando tivemos essa conversa, eu lembrei-me de 2 livros, eu vou fazer umas pequenas citações, peço desculpa porque não há tradução em português, mas vou tentar explicar. Um livro, os 2 livros têm 20 anos, são de 2 pensadores italianos. O primeiro é do Salvatore Settis, que exatamente 20 anos por trás escreveu um livro que chama-se Futuro del Clássico. Então a pergunta do Salvatore Settis é: por que é que na contemporaneidade nós estamos tão afastados do clássico? Por que é que não conseguimos mais ver na história aquela herança profunda, mas operativa no nosso trabalho, no trabalho dos arquitetos? Então, o assunto do Salvatore Settis é porque nós agora, na contemporaneidade, nós vemos o clássico como um conceito fixo, acabado, autorreferido, concluído e cristalizado. E nesta forma não há futuro pelo clássico. A forma em que nós podemos entender o futuro do clássico é ler o clássico numa forma dinâmica, não é no eterno presente, que tu exatamente estavas a dizer com as palavras do Ítalo Calvino. Então, porque o clássico nunca é algo cristalizado, é sempre algo que vive em relação com o seu presente. Mas o seu presente é um presente múltiplo, com templos múltiplos. E pronto, então o artista, o arquiteto, podemos dizer, é a pessoa que é capaz de captar o núcleo expressivo incandescente que há no fundo das obras clássicas. Então, se nós pensamos a forma em que o Fernando Távora explicava a história, é uma forma que não há nada de filológico, mas há muito de etimológico. É a procura das raízes mais profundas que são atrás das formas, dos arquétipos das formas. Então, pegando nisso, eu acho que nós podemos falar do Fernando Távora como de um clássico. E agora vou ao segundo pensador italiano, que é o Giorgio Agamben. Giorgio Agamben é um filósofo e no 2006, então menos que 20 anos, abriu o ano letivo da IUAV, da Escola de Veneza, com uma conferência que depois tornou-se um livro, que chama-se O que é o contemporâneo? E eu vou tentar traduzir, peço desculpa, não vai ficar muito bem, mas eu acho que isso está perfeito para explicar como é que a relação de Fernando Távora com o seu próprio tempo. Então, o Giorgio Agamben diz: o que é o contemporâneo? O contemporâneo é o que pertence verdadeiramente ao seu tempo, é verdadeiramente contemporâneo quem não coincide perfeitamente com ele, nem se conforma com as suas exigências, mas é por isso, nesse sentido, inatual. Quer dizer, o contemporâneo não é ser atual, não é ser na moda, não é? O que Fernando Távora sempre dizia, contra as modas, mas ser contemporâneos ao seu próprio tempo. Mas precisamente por isso, através dessa lacuna, dessa distância, desse anacronismo, é capaz, mais do que os outros, de perceber e aprender o seu tempo. A contemporaneidade é isto, é uma relação singular com o seu próprio tempo, que adere a ele, mas ao mesmo tempo se distancia dele. Mas precisamente essa relação com o tempo que adere a ele através de uma deslocação, de um anacronismo. Então,
ontem à noite o Alexandre Alves Costa abriu a exposição falando deste desdobramento. Eu acho que essa forma de deslocamento na relação do próprio tempo é mesmo a forma de interpretação em que nós podemos ler a lição mais permanente do Fernando Távora, de ser sempre olhar o próprio tempo de uma forma um bocado de anacronismo, mas um anacronismo que é capaz de projetar pelo futuro, não é? E isto é o problema da casa portuguesa, é exatamente isso. É não ficar lá naquela dicotomia entre o moderno e a tradição, mas ver o problema do outro lado. E isto é a lição dos clássicos, acho eu. Bom, portanto, a primeira oposição era entre clássico e contemporâneo. Eu peguei nesses dois autores italianos para explicar qual é que é, num sentido, porque é que eu traduzi este livro para os estudantes italianos, porque é que eu acho que faz sentido no resto do mundo ler um livro que tem 60 anos, não é? Mas que tem uns assuntos que são muito, muito, muito importantes para a contemporaneidade. Pronto, e a segunda pista, o caminho que nós tentamos lançar era qual é que é a interpretação do tempo do Fernando Távora. É um tempo em permanente divenir, nunca é um tempo parado. E para falar disso, desculpa todas estas citações, mas acho que o meu contributo pode ser também tentar uma ligação entre a cultura portuguesa e italiana. Há um assunto de Leonardo da Vinci que eu acho perfeito para explicar a concepção do tempo presente como um tempo múltiplo, com muitos estratos ficar ali ao mesmo tempo, ao mesmo sítio, onde o projeto de arquitetura tem o papel de ser a síntese de todos os tempos, num acto que é individual, que é uma só vez. Então, a frase do Leonardo da Vinci, eu digo em italiano, depois digo em português, é: l'acqua che tocchi dei fiumi è l'ultima di quella che andò e la prima di quella che viene, così il tempo presente. Eu acho é uma imagem esplêndida para explicar o tempo presente. Quer dizer, a água que tu tocas dos rios é a última da água que foi, mas é a primeira, ao mesmo tempo a primeira da água que vem. Assim é o tempo presente. Pronto, esta frase do Leonardo da Vinci era a frase com quem o Ernesto Nathan Rogers costumava começar algumas das suas aulas. E há muitas analogias entre o pensamento do Ernesto Nathan Rogers e o pensamento do Fernando Távora. Toda a gente sabe que o Fernando Távora conhecia o Ernesto Nathan Rogers, mas eu não quer dizer, da forma que eu percebi, não foi muito, foi mesmo um pensamento desenvolvido ao mesmo tempo em dois sítios diferentes da Europa, mas com um resultado muito análogo. Portanto, a forma em que o Ernesto Nathan Rogers explicava o papel do tempo na história da arquitetura aos estudantes italianos era sempre ligar o tempo com o espaço. E isto é exatamente o que faz Fernando Távora com a organização do espaço. Então, há uma frase muito famosa do Ernesto Nathan Rogers, que é esta, que é a memória, qual é o papel da memória? Então, qual é o papel do tempo? A memória dá às coisas no espaço a dimensão do tempo. Pelo que a memória, isto é conhecimento, e a recordação desse conhecimento dá à nossa capacidade criativa a sua dimensão temporal, ou seja, a sua dimensão específica na sociedade em que vivemos. Então a memória não é algo que está parado lá ao fundo, mas é o que permite-nos entender a necessidade do tempo contemporâneo. E pronto, e o Fernando Távora diz, de qualquer forma, algo muito, exatamente, isto é 64, o Ernesto Nathan Rogers, isto é 62, o Fernando Távora, e
E ele diz, mas não, desculpe, não era isso, mas era, desculpa. É isso. Mas porque o espaço é contínuo e porque o tempo é uma das suas dimensões, o espaço é igualmente irreversível, isto é, dada a marcha constante do tempo e de tudo o que tal marcha acarreta e significa, um espaço organizado nunca pode vir a ser o que já foi, donde ainda a afirmação do que o espaço está em permanente divenir. Então esta dimensão do espaço em permanente divenir foi também, acho eu, o que foi percebido perfeitamente em Otterloo, no Siam de Otterloo, do Aldo van Eyck. Porque o Aldo van Eyck pegou no mercado da feira do Fernando Távora para explicar que o conceito do space and time do Siegfried Gideon já podia ser deixado ao lado e substituído por outro mais vital, que é o conceito de lugar e ocasião, que são, então, em vez de dizer espaço, vamos dizer lugar, em vez de dizer tempo, vamos dizer ocasião. E o que explica o Aldo van Eyck? Vocês sabem que no livro do Siam do Otterloo há o orfanagem do Aldo van Eyck, que está ao lado do mercado da feira do Távora, não é? E ele explica exatamente isso e diz, por que eu acho que podemos falar de not anymore in space and time, but place, lugar e ocasião. Ele diz, porque isto é muito mais vital, porque implica a participação das pessoas que usam, que habitam este espaço. Mas aí eu acho que o Fernando Távora já é um passo para frente disso, não é a participação. Isto já está escrito no livro da Organização do Espaço. O Fernando Távora diz, sim, muito bem, há a participação, mas o que eu acho mais importante é outra palavra, que é colaboração, que é muito mais forte, porque a colaboração implica que todos estamos envolvidos nessa perpétuo mudar do tempo e do espaço. E há uma síntese perfeita que há nesse livro, que eu acho que é totalmente contemporânea e útil para ser explicada nas escolas de arquitetura, que é essa. O Fernando Távora, toda a gente sabe, mas eu queria um bocado falar disso, diz, a colaboração acontece em duas maneiras na história da arquitetura. Uma maneira que é horizontal e outra que é vertical. Na maneira horizontal quer dizer que a colaboração entre todos que participam no mesmo tempo a construção de uma obra. A vertical é a comunhão do sonho comum que há entre pessoas de épocas diferentes. Então, essa interpretação, nós podemos a chamar uma interpretação da história telúrica. Isto não são palavras minhas, isto são palavras do Henri Faucillon, que diz que nós podemos entender a história como... isto em português não sei, desculpa, como eu tenho escrito isto, como uma sobreposição de camadas geológicas, de inclinações diversas, por vezes interrompidas por falhas abruptas. Então as falhas, há fraturas no tempo, mas não é naquelas fraturas onde nós temos a possibilidade como arquitetos de trabalhar nessa verticalidade dos tempos. Então eu acho que nessa colaboração há mesmo a resposta do que nós podemos fazer hoje, ligando passado, presente e futuro. E também essa interpretação telúrica, eu nunca tinha percebido muito bem um escrito muito breve que o Eduardo Souto-Mora fez no 2006 na Casa Bella, que chama-se O Retrato de Artista quando era jovem, e fala do Távora e diz exatamente isto, diz
a forma em que Távora, não, desculpa, o entendimento da história que o Távora fez é telúrica. Esta ideia das camadas da história do Henri Focillon. Não sei se o Eduardo tinha esta citação do Focillon na mente, mas acho que é muito apropriada para essa interpretação do tempo, do Távora no tempo. Pronto, mas agora também será melhor conversar mais entre as duas. Obrigado, Carlota. Falamos aqui em viagem, falamos aqui em ocasião, enfim, e de algum modo isso junta, resume lugar e memória. Suponho que querias falar também da parte da viagem. Era interessante falarmos nisso. Sim, a viagem é suscitada por esta, quer dizer, estava numa linha cronológica, mas é suscitada também por esta relação que simultaneamente joga na diversidade temporal, mas também joga na diversidade geográfica e cultural, sempre. Portanto, é no confronto com a viagem, é quando Távora parte para os Estados Unidos, que ele vai confrontar logo no momento seguinte, 2 ou 3 anos depois, ou nem isso, após ter estado no Minho, no noroeste de Portugal, a prescrutar atentamente e a desenhar insistentemente tudo o que era as condições de ocupação e de organização do espaço de toda a região, atentamente e detalhadamente. Ele vai confrontar-se com uma cultura que é uma cultura ainda um século depois 100% positivista, 100% fragmentadora, 100% dissecadora da questão cultural, não é? Portanto, é isso que mais o perturba, é isso que o diário transmite, esse permanente estranhamento. Como é que é possível? A Carlota diz, e nós todos sabemos, que o espaço é contínuo, e é a continuidade do espaço que traduz também a continuidade do tempo. E é verdade, mas o espaço em 1960 nos Estados Unidos não é contínuo. Não é contínuo. E na verdade é isso que o perturba, é essa falta de continuidade que, quebrando o espaço, quebra tudo a partir daí, produz uma quebra cultural. Quando ele se indigna, quando as pessoas... O museu é para o domingo, não é? O museu é para as pessoas que estão, num determinado momento, a olhar para a sua dimensão ancestral, e no momento seguinte acabou tudo e regressa a um outro mundo. E a necessidade de que a cultura seja permanentemente acompanhada da nossa vida, ou vice-versa, da nossa vida ser permanentemente acompanhada pela cultura, não existe nos Estados Unidos naquele momento. Mas ele também junta a esse estranhamento geográfico ou cultural, junta-lhe aquilo que é a sua proximidade cultural, e aquela que ele nunca... Não nos podemos esquecer que a viagem foi feita por ele só, não é? Portanto, ele está todos estes meses fora e vai conhecendo pessoas, vai estando em permanente situação de sociabilidade, mas, na verdade, está isolado. Encontra um ou outro português nos Estados Unidos, mas está... E, portanto, o diário é a sua escapatória, o diário é a necessidade que ele tem de exprimir. E há uma altura, na verdade, em que, farto desta segregação positivista do tempo, da identidade cultural, que se reflete claramente na arquitetura e, sobretudo, na paisagem, ele diz, ele entra impetuosamente numa agência de viagens, compra um bilhete e diz que vai ter com a sua gente e vai para o México, não é? Portanto, é aí a sua gente, é o mais próximo que ele tem, é a cidade do México, através do Arizona, o que também é uma coisa muito, muito, muito comovente.
Mas, e ainda voltando aos clássicos, eu também queria, gostar, e é só para lançar também um mote agora para a Carlota, eu gostava de dar mais duas definições de clássico, destas 14 que o Ítalo Calvino propôs. E que também eu acho que se aplicam bastante a esta situação que estamos agora aqui a conversar. Os clássicos são livros que exercem uma influência especial. Ele fala dos livros, mas eu repito, pode ser aplicado a outras obras, inclusivamente à arquitetura e à música. Os clássicos são livros que exercem uma influência especial, tanto quanto se impõem como inesquecíveis, que é uma condição, como quando se ocultam nas pregas da memória, mimetizando-se de inconsciente coletivo ou individual. Portanto, eles são tão atuantes quando essa tal memória que a Carlota falava, eles ficam lá, eles penetram nessa memória e ficam lá, como quando também se integram nessa memória e fazem parte dela, e nós estamos... Isto tem a ver com os dois últimos que eu li. No fundo, ele está sempre a dizer a mesma coisa, mas usa esta sistematização porque ele era muito matemático. E a outra é, um clássico é uma obra, aqui já falo em obra, que provoca incessantemente uma vaga de discursos críticos sobre si, mas que continuamente se livra deles. E eu não posso deixar de sentir alguma coisa do discurso do Távora nestas coisas. A emoção e às vezes a profundidade que ele tem mas que depois, no momento seguinte, pode até desvalorizar e pode dizer, deixe lá isso, deixe lá... E acalma-nos e diz, isso não é tão importante como nós estávamos aqui a dizer. E essa também pode ser uma condição dos clássicos. E, sobretudo, o que é importante para mim é a proximidade que eu sinto da memória do Távora, de algumas destas condições que ele nos propõe como sendo as condições para qualquer obra se transformar numa obra clássica. Sim, eu gostava. Nem preciso de empurrar. Ai, desculpe. Não, vai. Sim. Não, porque eu não tinha pensado nisso, mas eu acho que é muito, muito apropriado, porque o Ítalo Calvino fala dessa relação entre individual e coletivo. E se toda a gente se lembra da memória descritiva da casa do Ofir, que acaba em dizer, desculpa, não tenho isto mesmo na memória, mas mais ou menos, ele diz, esse projeto é um diálogo onde eu deixei todos e todas as coisas falar, e é uma obra muito individual, mas ao mesmo tempo completamente universal, com um valor universal. Então, essa ligação entre individual e universal é algo muito profundamente ligado às raízes gregas da nossa cultura mediterrânea e podia ser a grande alternativa é a palavra portuguesa, alternativa à cultura dos Estados Unidos, em que nós não pegamos bastante, acho eu. De qualquer forma, quando o Fernando Távora chega lá, nos Estados Unidos, qual é que é o choque? O choque é ver que é dicotômico a cultura individual e a cultura universal, mas nós que estamos baseados na cultura clássica grega não sentimos isto como uma oposição, sentimos isto outra vez como uma colaboração entre individual e coletivo. Então, provavelmente aí também há uma chave em que a cultura europeia, acho eu, ainda não pegou bastante, nós não damos bastante força a esta que pode ser verdadeiramente uma alternativa muito profunda e talvez uma possibilidade diferente de desenvolver a obra arquitetônica, não é? Porque sempre há essa tensão entre autor e anonimato também, que tem muito a ver com isso, não é? Mas pronto, eu não tinha pensado que o Ítalo Calvino também fala de individual e coletivo
falando dos clássicos, não é? Que são ao mesmo tempo essa capacidade de ser as duas coisas. Sim. Sim, e no fundo é essa necessidade de compreender o todo, que em arquitetura é fundamental e felizmente continua a ser, não é? Portanto, aquilo que um pedagogo de arquitetura francês chamou a dura obrigação do todo, a dura obrigação do todo, que é um imperativo da arquitetura, não é? Quando nós temos que fazer qualquer coisa, não conseguimos parar, não é? Não conseguimos parar, não conseguimos arranjar as fronteiras. Pelo menos enquanto eu questiono-me se será sempre assim, ou seja, se será sempre assim em todos os ambientes arquitetónicos das diferentes culturas. Mas eu penso que, lá está, é incentivado pela cultura mediterrânica, mas é um imperativo da arquitetura, não é? Quando nós não podemos tratar qualquer coisa sem perceber o que é que está à volta. Não quer dizer que lá vamos perceber, que tenhamos que perceber e que lá vamos intervir, mas temos que perceber o que é. E as coisas não existem por si. Não é? Esta ideia de que um património é uma coisa que se fecha em si, tem 50 metros à volta e a partir dos 50 metros já não é nada, é uma influência dessa fragmentação que existiu em determinada altura da nossa história, mas que não faz sentido. E, sobretudo, e para irmos ao que nos interessa, jamais fazia algum sentido para Távora. Não há esse limite, não existe esse limite. Vai ter que se tomar sempre conta de tudo, até nos impedirem, até nos baterem na mão e dizerem aí já não pode ser, porque aí já pertence a outra coisa, a outra jurisdição, a outro proprietário, o que quer que seja. E, portanto, e retomando o mote que a Carlota também lançou, é, mais uma vez, a necessária continuidade do espaço que também torna ridículos, absurdos, a continuidade do tempo, a descontinuidade do tempo ou no oposto, a necessária continuidade do tempo. Portanto, também não havia e não há, e é uma das grandes lições para Távora, digam o que disserem, aquilo que alguns de nós hoje partilham em relação a isso, também vem dele, é a questão de que património é uma determinada coisa no tempo, não é? Eu aqui há uns anos, quando estava a tentar criar uma fragmentação temática na Ordem dos Arquitetos, estavam-se a construir os colégios que hoje existem, não é? E esses colégios partem desta fragmentação, desta fragmentação que é espacial, alguns, só a escala urbana, ou é temporal, alguns. Para alguns era temporal, quando diziam património. E eu, inspirado pelo Távora, que não sei se estava, acho que já não estava, já foi depois do Távora nos deixar, perguntei, nesse debate da Ordem dos Arquitetos, o que é que podia ser considerado dentro dessa categoria que eles estavam a definir. O que era essa categoria? Tinha que ter uma definição, porque aquilo era uma coisa oficial, era um colégio, não é? Um colégio dos que só podiam fazer aquilo e há um colega que me responde perentoriamente e não hesitou uma fração de segundo e disse-me: isto está estabelecido, está tabelado, são os conjuntos arquitetónicos ou os edifícios, não sei o quê, com mais de 50 anos. E eu fiquei, porque se tivesse 40 anos já não havia problema nenhum, mesmo que fosse a melhor obra, 49,9 anos, já podia ser a melhor, podia ser o património do futuro, que já podia-se levar uma castanhada e podia ir abaixo. E, portanto, estes absurdos, são estes absurdos que nós aprendemos, penso eu, em grande medida, aprendemos com o Távora, eu pelo menos aprendi, e que tornam absurdo uma série de circunstâncias com as quais alguns de nós nos revoltamos e nos
enfim, ficamos um pouco nervosos, mas que, tal como diz o Calvino, o Távora no momento seguinte desvalorizaria e dizia: deixe lá, que nós havemos de arranjar uma solução para isto. Sim, falando dessa impossibilidade de fazer compartimentos na história, não é? Esse problema do património, da conservação. Não vou falar muito disso porque eu acho que depois o José Miguel Rodrigues talvez vai falar disso, mas há uma relação muito forte entre o pensamento do Fernando Távora e o do Leão Battista Alberti, não é? A forma, mas isto já foi escrito para o José Miguel Rodrigues, pronto, mas a forma em que o Leão Battista Alberti entendia a construção do monumento é isso, não pode-se separar o passado e o presente, é uma transformação em permanente, é um permanente desenvolvimento. E nisto também o pensamento do Fernando Távora é muito clássico, não é? Está perfeitamente em linha com o Leão Battista Alberti, também porque a maneira em que o Alberti define, faz uma definição do papel do desenho, é exatamente o mesmo do Fernando Távora. Desenhar é forma de conhecimento, é a única forma de conhecimento que nós temos, porque é conhecimento que já é forma de síntese, não é forma de repetição, mas é uma forma de compreensão através da síntese, e pronto. E também nesta forma o pensamento do Távora está em linha com os clássicos. Foi muito bom ontem à noite ver todos os tratados lá. Eu acho muito bom ter os tratados antigos e os modernos ao mesmo tempo. Havia lá o Georges Cuvier, A Forma do Tempo, e ao mesmo tempo Palladio, não é? Isso acho que era mesmo aquela maneira etimológica e não filológica da abordagem à história do... Oh my God, Red. De entender os tratados que o Fernando Távora teve, e foi a forma em que deu continuidade na cultura arquitetónica portuguesa, acho eu. Foi um papel muito importante que ele teve. Pronto, peço desculpa porque o tempo acabou. Quem manda aqui sou eu. É uma coisa muito rápida, embora não simples, e que a Carlota levantou e que eu não podia deixar de dizer. É que esta tal clivagem entre o moderno e o tradicional, que foi como começou tudo, não é? Como começou esta nossa conversa, e a sua fidelidade, que o Alexandre disse muito bem e diz sempre, a fidelidade de Távora ao movimento moderno, tem, contudo, um ponto de dissonância, um ponto que não é um ponto pequeno. Diz respeito à escala urbana do movimento moderno. O Távora nunca teve fidelidade à escala urbana do movimento moderno, pelo menos à sua escala urbana mais mainstream. Ele venerava peças modernas. Isso tem a ver com o Alberti, tem a ver com o elan que Alberti cria, e que depois foi interrompido, mas cria entre a arquitetura e a organização do espaço, que envolve toda a arquitetura, inclusivamente a cidade e o que passa para fora da cidade. Isso vem do Alberti, vem mais do Alberti. Porque é aí que se começa a pôr esse problema também. Pois, o problema já está no título. Mas o Távora detestava, sobretudo, o sentido anti-urbano do moderno. E não tinha fidelidade nenhuma a essa parte. Tinha sim, e muito forte, à motivação arquitetónica, à relação radicalmente contemporânea do movimento moderno, e é por isso que ele põe as duas coisas em pé. A modernidade permanente vem daí. Mas quando toca à escala urbana, cada vez que ele via qualquer coisa, que olhava e que se percebia que essa ruptura de escala tinha quebrado ali, que também é uma coisa que vem do positivismo, não é? Acabar, aqui começa a escala do edifício, aqui começa a escala do território, ali, ele era capaz de dizer coisas muito irreprodutíveis, sobretudo aqui, acerca disso.
Ora bem, o nosso tempo está a chegar ao fim. Há aqui um painel vermelho que diz que estamos 2 minutos e 46 atrasados. Não me importa muito com isso, mas há que terminar para não atrasarmos os outros painéis. Eu acho que tocamos aqui algumas questões particularmente interessantes, sobretudo esta questão do clássico. Távora como clássico, que explica a publicação, enfim, em Itália agora, eu espero que noutros sítios, falta uma tradução em inglês, obviamente também. Pronto, ótimo. Mas que esta ideia de clássico como individual e coletivo, como continuidade vertical e horizontal, enfim, e que procura de algum modo pensar a repensar a classificação separadora, não é? Nós somos todos vítimas da historiografia. A historiografia é exatamente o contrário, é a separação, é a divisão em partes, é uma articulação entre momentos de ruptura, e que o meu sentimento, e herdeio provavelmente também de Távora e da cultura da Escola de Porto, é que é exatamente o contrário que é importante, é a continuidade. Quais são os fatores de continuidade? E é isso que provavelmente interessava a Távora. E é isso que me parece importante e que ficou aqui bem claro nestas 2 intervenções. Portanto, um ponto está claro: Távora como clássico. Muito obrigado.